Há uma esperança. Na perspectiva cristã, a vida após a morte é uma crença fundamental que varia um pouco entre diferentes denominações, mas geralmente segue um conjunto de princípios comuns. Juízo final. Os cristãos acreditam que após a morte, todas as almas serão julgadas por Há uma Deus. esperança. Este julgamento levará em consideração as ações e a fé de cada indivíduo durante a vida. Paraíso e inferno. Aqueles que foram fiéis a Deus e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador são recompensados com a vida eterna no céu, onde desfrutarão da presença de Deus e da felicidade eterna. Por outro lado, aqueles que rejeitaram Deus e viveram em pecado enfrentarão a condenação eterna no inferno, onde experimentarão a separação de Deus e sofrimento. Ressurreição. A crença na ressurreição do corpo também é importante na perspectiva cristã. No dia do juízo final, os cristãos acreditam que seus corpos serão ressuscitados e reunidos com suas almas para enfrentar o julgamento final. Vamos ver agora, através dessa ministração da Palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Eu vou deixar a minha palavra. Se encontra lá em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. O título é a parábola do rico e de Lázaro. Ora, havia um homem rico, que vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá possam passar para cá. E disse ele: roga-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem misericórdia, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Amém. Irmãos, muitas pessoas acreditam que a morte é o fim, que a pessoa morreu, acabou. E Jesus, através dessa parábola, ele deixa bem claro que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova etapa. E Jesus, naquela época, ele contava parábolas. E ele mesmo disse para que as pessoas venham, não vejam, e ouvindo, não ouçam. E muitas das vezes até mesmo seus discípulos não compreendiam, mas para os seus discípulos ele revelava. Porque ele mesmo disse, ele mesmo em oração, ali quando ele estava intercedendo por todos, essa oração ela perdura até os dias de hoje. Ele agradece a Deus e ele diz assim: Pai, graças te dou,
por ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então os discípulos de Jesus ele revelava. Já os que estavam sem Jesus ficavam na dúvida, sem saber o que realmente ele estava querendo dizer. E esta parábola que Jesus conta a respeito do rico e do Lázaro deixa bem claro que a morte não é o fim, que a morte é um começo de uma nova etapa. E tanto pode ser bom como pode ser ruim. E nós sabemos que o passaporte para que possa ser bom se chama Jesus Cristo de Nazaré. Lá em João diz que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos quantos o aceitaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Portanto, aqueles que creem em Jesus será salvo. Porque ele mesmo disse que aquele que for batizado será salvo. E ele diz também que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Nessa parábola ele nos traz dois personagens. O rico, que ele nem citou o nome, e Lázaro, que era o pobre. E o rico que Jesus está falando nessa parábola é todo aquele que ouve a palavra de Deus e não dá ouvido. É todo aquele que acha que pode caminhar e andar sozinho nessa terra e que pode viver segundo o seu querer e a sua vontade. Já o pobre não. O pobre é todo aquele que dá ouvido à palavra de Deus e o segue, independente da sua condição financeira ou do seu poder aquisitivo. Ele não está ligando para isso, porque ele sabe que a nossa riqueza, que a nossa herança, que a nossa promessa não é para esse mundo, mas para um mundo vindouro. Então aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que creem naquilo que Jesus está pregando, eles sabem que primeiro nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentando. Esses dois homens morreram. Um foi para o paraíso e outro para um lugar chamado de tormento eterno, ou Hades. E este lugar é muito quente, visto porque este homem pediu para que Abraão mandasse Lázaro para que molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na sua boca, para que o refrescasse, porque ele estava ardendo em chamas. Porque apesar de nós estarmos, apesar da pessoa morrer, passar dessa vida e começar uma nova etapa na outra vida, os sentimentos e a sensação de que está vivo continua. A mesma forma que nós somos queimados quando estamos no nosso corpo carnal, nós iremos sentir da mesma forma quando estivermos no nosso corpo espiritual. Já Lázaro estava no paraíso juntamente com Abraão, vivendo uma vida boa, uma vida de alegria, uma vida de realizações. E este homem ele pede para que Abraão envie alguém para avisar os seus irmãos, porque ele tem 5 irmãos. E ele não queria que os irmãos deles fossem também para esse lugar. E Abraão disse: olha, lá tem Moisés e os profetas, eles que o ouçam. Mas ele disse: mande que um dos mortos vá e avise para eles. E Abraão disse: vocês não ouvem nem Moisés e os profetas, como é que eles acreditarão que um bom morto há de ressuscitar? E Jesus deixa bem claro para nós, irmãos, que o que ele está falando aqui é verdade, que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. Quando lá em Lucas capítulo 8, verso 52 em diante, ele chega na casa de Lázaro, e ali as pessoas estão chorando e planteando a morte da menina, da filha de Jairo, que tinha falecido. E Jesus diz para eles: não chorem, porque ela não está morta, ela dorme. E diz a palavra que todos riram dele. E ele retirando todos para fora, somente ficando com a mãe e o pai da criança e os discípulos.
Ele se dirige até a menina, pega na sua mão e diz: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina acordou. E ele entregou aos seus pais e pediu para que alimentasse. Desde quando o fantasma come. E outra vez, lá em João, capítulo 11, Jesus recebe a notícia que o seu grande amigo Lázaro está enfermo, está doente. E Jesus, ele continua naquele lugar e ele não dá ouvido. E ele fica 4 dias naquele lugar. E no 4º dia ele diz: vamos para Betânia, na casa de meu amigo Lázaro, porque este dorme. E os discípulos disseram: mestre, se ele dorme, o que é que nós vamos fazer lá? E Jesus, falando a verdade, disse: Lázaro está morto. E quando chegaram lá, já se passavam 4 dias, porque os judeus acreditavam que no 3º dia a pessoa ainda ressuscitaria. E por isso que Jesus voltou no quarto. Lázaro já estava sepultado. E Jesus, se dirigindo até o túmulo, pediu que tirassem a pedra. E o mau cheiro era muito grande, porque o corpo já estava em estado de decomposição. Jesus, olhando para o céu, deu graças e disse para Deus: Pai, eu sei que não precisava disso, mas faço para que todos creiam que o Senhor me enviou. E ele se dirige àquele túmulo e diz a seguinte frase: Lázaro, sai para fora. E de repente o defunto sai pulando, ainda envolto das ataduras, e Lázaro estava vivo. Portanto, aqueles que acreditam que a morte não é o fim, a morte é o começo de uma nova etapa. E você que está aí, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não perca tempo, porque a gente nunca sabe qual é o dia que o nosso corpo vai cair. E você que está desviado, que por algum motivo deixou de caminhar com Cristo, se reconcilie com Ele o mais rápido possível, porque o tempo está se acabando. E esta é a palavra que eu tenho. Eu agradeço a todos pelo tempo que ficamos juntos e que o Espírito Santo possa falar melhor no coração de cada. A paz do Senhor para todos.